Sair do armário não é fácil para algumas pessoas e não sair do armário é deixar a felicidade de lado. Algumas pessoas já estão fora do armário há muito tempo e isso é muito bom. E no meu caso, eu estou saindo do armário agora. Esse vídeo não tem roteiro, não tem bullet point ali para eu ir entendendo sobre qual tópico eu tenho que falar. Ele vai ser ali como se fosse um vlog mesmo, né? As pessoas mais antigas vão entender aí o que eu tô falando. Então vai ser assim, vai ser de supetão, veio na cabeça, eu vou falar. É muito comum a gente pensar em sexualidade quando fala em sair do armário, mas não pode se resumir somente a isso, porque sair do armário é quando a pessoa realmente mostra o que ela é, independente de saúde, qual saúde seja aí da vida. Então, aquela pessoa que, por exemplo, tem dons, que tem conhecimentos e não se mostra para o mundo, e quando ela resolve fazer isso, a gente pode afirmar que ela está saindo do armário. Então, durante muito tempo, eu fiquei no armário por crenças, até por comodidade e conforto mesmo. E isso já não vinha me fazendo bem há muito tempo. Só que chegou agora num momento em que eu realmente estou sofrendo com isso. Eu estou sentindo muita dor, como eu já havia falado aí em um vídeo anterior. E eu entendi o recado, porque, assim, a vida ela não cansa de te mandar recado, ela não cansa de te mostrar que você tá ou no caminho certo ou no caminho errado. E quando você tá no caminho certo, beleza, show de bola. Mas quando você tá no caminho errado, ela vai te mostrando, mostrando, mostrando. Você insiste em não entender, ou insiste em não mudar, porque às vezes você entende, mas você não muda. E aí a vida vai fazendo com que a coisa fique um pouco mais dura, um pouco mais severa. E aí é onde começa a sentir essas dores, pelo menos no meu caso. Então, assim, não tem outro jeito, até porque, né, eu não sou burro. Então eu preciso fazer aquilo que eu realmente entendo como verdade, aquilo que eu realmente vim para fazer aqui nessa terra. E o que eu vim para fazer aqui, para mim é muito claro. Eu vim para ser um canal de cura para mim, para quem está aqui comigo, principalmente a minha família, e para quem me acompanha, para quem entende esse caminho que eu já percorri, para quem sabe a minha história, de onde eu saí, aonde eu tô, o que eu fiz, como eu fiz, aonde não deu certo, o que deu muito certo. E por que não passar isso para as pessoas? Só que eu vinha passando isso de uma forma muito engessada, porque eu aprendi a fazer dessa forma. Agora eu vou falar aqui profissionalmente. Então, você só pode fazer isso através de coaching, né? Eu me formei ali em coaching em 2015, fiz todas as formações e ali você tem um script para seguir. Existe um script. Eu não tô falando de coaching de verdade, tá? Não tô falando desses picaretas que tem no mercado. Enfim, desse tipo de coisa bizarra que a gente está vendo por aí. Eu tô falando do coaching enquanto metodologia séria que é comprovada há muitos e muitos anos. Mas existe um script. Ele é muito racional, ele é muito lógico. E você precisa seguir esse script para que haja sucesso dentro dessa metodologia. Mas eu não acredito somente nessa metodologia. Eu acredito que há outras maneiras também de você trabalhar as pessoas, principalmente atingindo saúdes que o coach não acessa. A parte mais sentimental, a parte mais emocional, a parte espiritual. E isso é muito forte, é muito latente em mim. Sempre foi. E eu sempre tive vontade de colocar isso nas minhas sessões, sabendo que não podia, né? Ou eu até poderia, de algumas formas ali, fazer alguma coisa relacionada à mentoria, avisando o meu cliente de que eu estaria fazendo aquilo. Olha, nesse momento eu não estou fazendo coach, estou fazendo mentoria. Mas essa mentoria ela se resguardava muito na parte profissional que eu já havia atuado. Então eu poderia atuar com transição de carreira, eu poderia atuar com negócios, e não fugindo muito disso. E às vezes eu sentia ali que eu podia falar alguma coisa para a pessoa, que eu podia entregar alguma coisa para ela, alguma
pergunta ou algum direcionamento que tirasse ela daquele estado negativo, às vezes até um estado de entropia, para que ela fosse para um estado mais elevado. Nem que fosse um estado para levar ela para a média, mas ela ia sair daquele estado negativo. E eu não fazia porque aquilo que eu havia aprendido dizia para eu fazer daquela forma, mas ao mesmo tempo eu me sentia um covarde porque eu não estava ajudando aquela pessoa da maneira que eu achava correta e que eu tinha certeza de que ia dar bons resultados. E durante muito tempo eu fiz isso no mercado através da Propósito Maior, e atendendo empresas, atendendo pessoas não diretamente dentro de empresa, mas enfim, sempre muito voltado para o mercado. O mercado também exige que você seja muito quadradinho, né? Que você esteja ali naquele formatinho, falando daquele mesmo jeitinho, né? Escrevendo daquele mesmo jeitinho, né? O mercado pede isso, até porque eles vão falar, olha, se você faz diferente, você não tem espaço, né? Você vai ser aí meramente taxado de louco, ou ninguém vai confiar porque você não vai passar profissionalismo. Então eu mudei muito no mercado, ou por conta do mercado. Eu não tinha o cabelo, por exemplo, dessa altura que está hoje. Eu já tive o cabelo um pouco maior. Já fui careca. Já deixei só o bigode, já usei brinco, já usei piercing. Mas tudo isso porque eu gosto. Eu gosto de ter o cabelo desse tamanho, eu gosto de ter a barba um pouco mais cheia. Eu gosto de usar brinco e eu não uso, porque o mercado diz que eu não posso utilizar. Então, assim, uma série de coisas foram acontecendo para que eu fosse me encolhendo. E eu tenho, por exemplo, o lado criativo muito forte, um lado de relacionamento com as pessoas muito forte. Eu gosto muito de estar com as pessoas, mas estar sem intenção de vender no final, né? Como o mercado exige. Hoje a gente sabe, aquele velho ditado, né? Não existe almoço grátis. O que ele está dizendo? Olha, você vai almoçar com a pessoa porque tem uma intenção no final, que é vender alguma coisa para ela. Ou seja, você esquece de se conectar verdadeiramente com a pessoa, de entender aquela pessoa de verdade, de ouvi-la, de você falar a sua vida para ela, né? Que não seja só o profissional. E, assim, isso já aconteceu comigo quase que 100% dos casos em que acontece a venda no final. Mas ela acontece de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, não foi com script, não foi com essa intenção. E o contrário também é muito verdade. Quando eu fui assim, olha, não, agora eu vou porque essa daqui eu vou usar a metodologia X, a metodologia Y de venda porque vai dar certo. E, cara, a conexão ela é falsa. Você não consegue se conectar verdadeiramente com aquela pessoa. E a venda não sai. Ou quando sai a venda, uns projetos que, sabe, aquele projeto que a gente chama de cabeludo, né? Aquele projeto que é atravancado, que não vai para frente. Você fala, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? Tudo em nome do dinheiro, né? Em nome dessas vendas, de bater meta e tudo mais. E eu não acredito nisso, mas eu estava fazendo. Então, assim, eu estava preso, eu estava aprisionado dentro do armário. E esse meu lado criativo foi morrendo. Foi morrendo para um lado mais cético, para um lado mais rigoroso, para um lado mais rígido, para um lado mais duro, para um lado que só sabe olhar para resultado, que só sabe olhar para número, que só sabe olhar para o fazer a qualquer custo, de qualquer jeito, né? É claro que sim, você precisa olhar para número, você precisa olhar para resultado, mas a qualquer jeito, a qualquer custo, não. Isso é muito pesado. E no final, a gente acaba ficando doente. E antes que esse ponto chegasse até a minha vida, né? Ou que ele chegue, mas que ele chegue com muita força, porque na verdade ele já chegou. Mas eu não vou deixar ele chegar com mais força do que ele já está. Eu resolvi tomar essa decisão de sair do armário. A verdade é que sei lá quanto tempo vai dar de vídeo até aqui e, como eu falei, pode ser que esteja um pouco desconexo porque não tem roteiro.
Tenho um coração aberto aqui, né? Então é verdade que, além de não ter o roteiro, vocês ouviram barulho provavelmente aí no fundo, agora há pouco teve o gato, teve os meus filhos gritando, a minha esposa falando, eles estão passando aqui fora nesse exato momento. E isso para mim seria inviável num passado não muito distante, assim. Seria inviável porque o meu controlador, o meu perfeccionista não deixaria isso acontecer de jeito nenhum. Eu jamais gravaria um vídeo com barulho de fundo, com desorganização, com coisa escrita aqui no quadro. Eu não faria isso. Negando a minha realidade. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Assim, a gente nega a nossa realidade quando a gente fica dentro do armário. E a minha realidade agora é essa. Eu tenho consciência de que eu tenho conteúdo para passar para as pessoas. Eu tenho ferramentas para entregar para as pessoas. Mas ao mesmo tempo eu trabalho de casa. Eu estou aqui, a maior parte do tempo eu estou trabalhando de casa. E eu tenho 3 gatos, eu tenho 3 filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho uma rotina já muito estabelecida, principalmente na parte da manhã, que os meus filhos estão aqui. Então, se eles não estão andando por aí, aqui dentro do condomínio, o barulho aqui vai acontecer. Mas isso não pode impedir de que eu tenha esse ímpeto de fazer a entrega, né? E, aliás, aconteceu essa semana, até vou colocar a imagem aqui, de sair venda aqui comigo agora por conta de umas lives que eu fiz à noite, as crianças gritando. E a pessoa falou, olha, as crianças no fundo gritando me cativou, assim. E nada mais justo do que eu entender que o dinheiro que eu estou pagando está indo direto para uma família. Então, olha só, olha como é diferente essa conexão. Essa conexão de valores, a conexão do real, né? Isso é o real. Então, o Guilherme, ele está agora no processo de voltar a ser criativo, porque eu sou muito criativo, mas como eu disse, esse criativo estava muito apagado, ele ainda está apagado, e ele vai voltar sem medo, porque existe muito medo, né? E esse medo é tudo isso que eu falei no vídeo anteriormente. Ele vai voltar mais criativo, ele vai voltar entregando ferramentas, ideias, soluções para que, como eu coloco aí, né, para que haja uma vida mais produtiva, próspera e equilibrada através dessa maturidade, né, que eu coloco aí a maturidade através das virtudes, que é o que acontece aqui comigo. Eu vivo isso diariamente e eu coloco isso nas minhas redes aí diariamente, mostrando aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, aonde eu tropiquei, aonde está doendo, que é o que eu estou fazendo agora, me abrindo. Mas mostrando que no final dá certo. E quando dá certo, a gente tem essa vida mais produtiva, mais próspera e mais equilibrada. E essa vida mais produtiva não é só trabalho. Essa vida produtiva é produtiva dentro de vários aspectos. Eu preciso ser mais produtivo quando eu estou com os meus filhos. Produção de alegria para eles, produção de memórias inesquecíveis, né? Não memórias que dali um pouco vão se apagar. Eu preciso ser mais produtivo com a minha esposa, quando eu estou com ela, entregando mais tempo de qualidade com ela. Sem que a minha cabeça fique pensando, e agora eu preciso fechar o negócio, eu preciso marcar a reunião e tal. Isso é produtividade. Mas é que a gente tem essa visão tão tacanha, e isso é o mercado que vem colocando, de que a produtividade ela só está relacionada a trabalho. Isso é uma baita de uma mentira. E quando eu tenho tudo isso que eu acabei de dizer, você tem uma vida mais próspera. E aí a prosperidade não está ligada só com dinheiro. A prosperidade está ligado com o amor. Está ligado com a amizade, com os bons relacionamentos. Ela está ligada com os seus hobbies. Então, assim, olha, eu estou sendo mais próspero com os meus amigos. Eu tenho encontrado mais os meus amigos. O meu relacionamento com eles melhorou muito. Ou o meu hobby, que eu deixei de fazer. E tem gente que, assim como eu, não sabe nem qual que é o hobby. Porque tá tão enlatado, tá tão engessado, tão quadriculado,
que a pessoa não sabe falar qual é o hobby dela. Ou ela vai vir com aquele hobby que já está ali meio que para entrevista de emprego. Qual é o seu hobby? Ah, eu gosto de ler e ver filmes. Ah, eu gosto de andar de bicicleta. E talvez até seja mesmo, né? Mas para a grande maioria não é. Para a grande maioria são outras coisas. Então, putz, eu gosto de tocar violão. Eu gosto de encontrar meus amigos para ensaiar. Eu gosto de fazer caminhada. Eu, por exemplo, eu adoro fazer trilha. Amo fazer trilha. E não coloquei ainda como um hobby, porque as trilhas, final de semana, eu vou estar trabalhando, eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo aquilo. E eu moro numa região aqui de São Paulo, eu moro em Santana de Parnaíba, que tem muita coisa boa para fazer de trilha. Muita coisa boa. E eu explorei muito pouco, porque eu tô ali no quadradinho, engessado, quadriculado. Então, quando você tem essa vida mais produtiva, mais próspera, ela automaticamente está mais equilibrada, porque você já entendeu como fazer e por que fazer e para quem fazer. Isso vai gerar um equilíbrio, quer queira, quer não, porque você vai entender que, olha, eu preciso dormir melhor, eu preciso comer melhor, meu corpo precisa estar melhor, eu preciso me dedicar mais às pessoas, eu preciso controlar mais o meu ritmo de trabalho. Mas o resultado positivo, ele é palpável. E ele é gostoso, ele é leve, ele não é forçado. Então, assim, nos últimos tempos, eu literalmente estava passando mal. Eu venho aí, pelo menos nos últimos 3 anos, e aí vou colocar a pandemia também, vai. Então, da pandemia para cá, um ritmo alucinado de trabalho, né? Conhecendo pessoas muito legais nesse meio profissional, mas conhecendo gente muito tacanha e muito mesquinha também. E que eu não consigo nem lembrar direito, que me embrulha o estômago, até das situações. E a troco do quê? A troco do quê? Né? Então, esses dias eu inclusive ouvi, né, não sei bem como em português assim, mas o Elon Musk falando, olha, a gente vive um tempo em que se tirar o trabalho do assunto das pessoas, elas não conseguem mais conversar de nada. Isso é uma grande verdade. Né? Se você perguntar, se você sair com uma pessoa ali para, sei lá, trocar uma ideia e tal e tirar o assunto trabalho, muito provavelmente você vai cair no outro. É falar do outro, falar da vida do outro, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, ele foi um FDP aqui. E assim, provavelmente você vai falar mal. Né? A conversa vai ser falar mal. Talvez algumas notícias ali, tá? Mas aí vai morrer. Vai morrer, o assunto vai morrer muito rápido. Porque nós perdemos essa capacidade de refletir. Nós perdemos essa capacidade de ficar quieto por um tempo, ou por um bom, longo tempo. Pensar na vida, pensar nas coisas. Né? É um papo quase que filosófico, e eu não escolhi estudar filosofia à toa, mas ele é um papo que leva você a fazer grandes coisas. Leva você a sair desse normal, dessa mesmice. Leva você a entrar em contato consigo mesmo. Entrar em contato com a sua essência. Né? Entrar em contato com a sua centelha divina. Você vai parar de pensar com a cabeça dos outros. Você vai parar de pensar com aquilo que lhe é imposto. Porque o que a gente vê é isso. O tempo todo tem alguém conduzindo o seu pensamento. E isso não é feito à toa. Existe um sistema por trás. Existe um sistema muito bem construído. Né? E quando você se dá conta disso, você se dá conta de que você está trocando saúde por dinheiro. E você está trocando saúde por esse sistema em que você só está se ferrando e que tem alguém levando muita vantagem em cima de você, acontece esse mesmo movimento que está acontecendo comigo agora. E aí, meu amigo, você tem que escolher. Ou você fica nesse lado desse sistema ruim, e vou usar a palavra tacanho de novo, ou você vai para um lado que é o lado da criação. É o lado da leveza, é o lado da liberdade. Né? E por favor, não confunda isso com política. Eu não estou falando nada de política, tá? Não estou falando de
de nenhum lado, de nenhuma pauta, tá? Não tem nada a ver. É a liberdade do ser, que vai muito, muito, muito além do que qualquer papo sociológico. Então aqui eu estou firmando um compromisso com todos vocês que estão assistindo de que eu vou trabalhar incansavelmente, mas de forma muito consciente, para entregar conteúdos, entregar ferramentas, entregar recursos. E eu tenho certeza de que isso faz com que você aí desenvolva capacidades, além de tudo, para ter um comportamento muito melhor, para ser mais maduro, para ser mais virtuoso. Tenho falado muito também para pais e mães, porque afinal de contas eu tenho 3 filhos aqui, tenho falado de relacionamento também. Muito provavelmente em breve saia algumas coisas junto com a Júlia, porque a gente já faz muita coisa junto, a gente pensa muita coisa junto, desenvolve, mas acaba ficando aqui no nosso universo. A gente entendeu que isso tem que ser expandido, e assim será, para que eu exerça esse meu propósito de verdade, né? Saindo do armário. E se você assistiu até o final aqui, meu amigo, minha amiga, muitíssimo obrigado, porque o vídeo ainda não está editado, mas só aqui está dando 23 minutos, fora a entrada que eu já gravei, então está dando alguns 25 minutos aí talvez. Mas eu precisava fazer isso. Precisava porque é um peso, eu já estou me sentindo mais leve aqui na gravação, de verdade, já estou me sentindo mais leve. E nesse momento eu estou assumindo um compromisso público com vocês, né? E comigo, que é o mais importante neste momento, porque eu não posso voltar para onde eu estava. Então eu continuo nessa minha caminhada, atendendo pessoas, atendendo empresas, mas imprimindo a identidade do Guilherme e não imprimindo a identidade que o mercado quer que eu imprima. Isso não vai acontecer mais não. E se você precisa sair do armário também, o meu voto aqui é para que você faça isso de maneira consciente e de maneira rápida. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ouvir, estou aqui para te apoiar. E eu sei que tem mais um monte de gente aí que está disposto a fazer isso também por você. Então sai logo do armário, porque o universo precisa, mesmo. O universo precisa que a gente saia do armário e coloque essa nossa centelha para brilhar de forma verdadeira. Meus amigos, muito obrigado e nos vemos aí nessa jornada que eu espero que seja longa e muito frutífera.